Jornalismo de credibilidade com notícia urgente, verídica e verdadeira. Eu quero aqui atualizar você. Olha a fonte aí na tela. Ministro André Mendonça, anistia em debate e o efeito Magnitsky. As decisões judiciais que reconfiguram política e diplomacia. Pois é, meus irmãos, mais uma vez as divergências sobre a anistia no julgamento do 8 de janeiro. Aguce aí o seu ouvido e, por gentileza, compartilhe aí esse vídeo ao máximo de pessoas possíveis. Em um momento de alta tensão entre os poderes e de crescente intervenção externa nas disputas internas brasileiras, as decisões dos ministros do Judiciário, incluindo o André Mendonça, têm chamado a atenção, tanto pela forma quanto pelo conteúdo, entre votos que divergem da maioria em processos relacionados ao 8 de janeiro, medidas monocráticas que reabriram então discussões sobre a anistia e o impacto internacional provocado por decisões norte-americanas com base na Lei Magnitsky. Desenha-se um quadro complexo que sim, mistura direito constitucional, política criminal e diplomacia. Vamos entender aqui junto, mais uma vez, o que acontece no cenário político brasileiro. Nos julgamentos relativos, gente, aos atos do 8 de janeiro, que investigam e, inclusive, processam manifestantes, organizadores das ações antidemocráticas daquele fatídico 8 de janeiro, André Mendonça assumiu posicionamentos de destaque ao votar pela absolvição de parte dos réus em dissenso, então, com a maioria do judiciário. Reportagens jornalísticas que cobriam sessões do STF apontam que André Mendonça, ao lado de Nunes Marques, defendeu a absolvição em julgamentos que, sim, resultaram a maioria em condenações. Essas votações ilustram uma divisão interna sobre enquadramento jurídico, gravidade das condutas e consequências penais. Continue ouvindo aí para você ver a que ponto vem chegando aí uma fonte da Revista Oeste. As divergências não se restringem apenas a votos finais. Argumentos de Mendonça têm recorrido a elementos técnicos sobre prova e tipificação sustentadas, então, em debates jurídico e políticos sobre o alcance das decisões do Supremo e o padrão da proteção, então, da liberdade de expressão e da liberdade de civis frente a tais crimes aí de acusação contra a ordem democrática. A repercussão pública desses votos elevou o tema para o debate no Congresso Nacional e entre atores políticos que defendem a anistia ampla e restrita ou, ao contrário aí, de quem defende a anistia, punições como, por exemplo, apenas a dosimetria de reduções de penas, algo que o André Mendonça tem deixado bem claro. No Carta Capital, além dos votos nos processos do 8 de janeiro, André Mendonça tem influenciado casos relacionados a pedidos de anistia e a forma como o judiciário interpreta instrumentos legais que poderiam sim atenuar ou extinguir penas. Artigos e também reportagens apontam que decisões monocráticas e recursos relatados por Mendonça reabriram, gente, dentro do judiciário, discussões sobre quem
pode atuar em processos de anistia, como, por exemplo, o próprio Congresso Nacional, ou se realmente o Judiciário concordaria que, mesmo ele não sendo o criador das leis e muda as leis, atuaria de forma política. É aí que o magistrado entra agora. Esses movimentos do relator sinalizam que o debate sobre uma eventual anistia político ou judiciário pode ganhar contornos distintos dependendo do entendimento técnico do Poder Judiciário, ressalta o André Mendonça. Enquanto o debate sobre a dosimetria e a anistia acontece, decisões estratégicas alteraram radicalmente o ambiente político-judicial brasileiro. Nos Estados Unidos, a aplicação da chamada Magnitsky tem servido como instrumento para sanções contra indivíduos estrangeiros considerados responsáveis por violações de direitos humanos e atos de corrupção. Nos últimos meses, o governo americano, ao lado de Trump e da Casa Branca, vai ouvindo aí, utilizou esse arcabouço, esse recurso para sancionar autoridades brasileiras de alto escalão, incluindo medidas direcionadas ao ministro Moraes. Uma inovação diplomática de grande impacto. O Departamento de Estado e o Tesouro americano explicaram o mecanismo e anunciaram designações que incluem congelamento de ativos e restrições de viagem. Ou seja, gente, a designação de autoridades brasileiras via Lei Magnitsky provocou reação imediata em Brasília e instâncias jurídicas, além de críticas por parte de setores do governo e do legislativo brasileiro. A medida gerou debate dentro do judiciário sobre a interferência externa e a possibilidade de condicionamento diplomático, ou seja, pressões externas buscando efeito político interno. Entenderam? É aí que entra um impacto direto do André Mendonça para poder aí, gente, fazer o judiciário se despertar desse sono profundo. Para atores jurídicos nacionais, a interferência externa levanta questões sobre a normalidade do processo penal, até que ponto decisões internas devem ser moldadas por pressões externas que prometem sanções. Para o legislativo, a retórica pró-anistia ganhou novo fôlego. Alguns parlamentares já articulam propostas que, segundo seus defensores, poderiam levar à retirada da medida estrangeira. O risco, porém, é de que uma escalada diplomática que envolva retaliações econômicas e políticas entre Brasil e Estados Unidos possa acontecer e prejudicar a economia brasileira. Mas a intenção entre decisões do judiciário, com ministros como André Mendonça adotando votos e também mecanismos que alteram o ritmo dos processos e também medidas externas como de base em leis como a Magnitsky, pinta um cenário no qual o judiciário brasileiro não atua isoladamente. Ou seja, não é só o sancionado que decide ali, não é só a primeira turma. Tem o André Mendonça, tem o Fux, tem o próprio Nunes Marques vindo agora de encontro para que a paz no Brasil possa acontecer e que a anistia seria uma espécie de apaziguação entre os ânimos e a vida segue envolvendo a direita e a esquerda. Espero que vocês tenham entendido aí esse assunto, essa notícia. Logo eu volto aqui trazendo para vocês novas explicações dentro dos fatos envolvendo André Mendonça, anistia e a Magnitsky, atuação nos Estados Unidos. Fiquem todos com Deus e até mais.